Fala, meus amigos, tudo beleza? Tudo certo? Sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais um vídeo falando na nossa série de válvulas pneumáticas aí, né? Então, a gente já viu compressor de ar, né? Já viu esse cara aqui, já viu essa parte aqui. Esse aqui é um ônibus 1722 que eu estou utilizando para filmar, porque é uma coisa... Ele é bem simples, bem funcional, tá tudo junto aqui para ficar mais fácil de ilustrar para o pessoal entender. Então, até aqui a gente viu que a nossa válvula APU, né, ou secador, ou válvula de descarga. Então, hoje nós vamos daqui para cá, talvez a válvula mais complicada de ser entendida aí, que ela é um pouco mais complexa que as demais, até porque essa aqui eu diria que é a válvula principal aí do sistema de ar. Ela acontece bastante defeitinho que pode se manifestar em outros pontos do veículo, que talvez pela culpa dela aqui, tá? Então, primeiro vamos entender para que ela serve, depois a gente vai ver como ela funciona e depois a gente vai ver qual que são esses defeitinhos bobos aí que pode acontecer, que pode muito ajudar um motorista aí no caminho aí, pessoal que está acompanhando, bastante motorista, colega do canal aí. Então, vamos lá, rapaziada. Como é que funciona esse cara aqui? Então, aquela questão, né? O ar feito pelo compressor passa pela válvula aqui, aquele filtragem todo, deu descarga, desce aqui. Para quem está acompanhando o canal já deve ter visto esse vídeo, por isso que eu estou falando assim. Mas se você está chegando agora e não viu os demais, eu convido para você assistir os outros, até para você começar a entender o sistema por um todo e na sequência correta, para a gente ficar mais alinhado aí. Mas se você quiser ver esse aqui primeiro, fica à vontade. Então vamos lá, gente. O ar sendo carregado, o que acontece aqui? Essa é uma válvula 6 vias, padrão, diria que Mercedes-Benz, né? Essa válvula mais simples, ela não tem bobina, não tem acionamento externo, não tem nada. Por isso que eu estou usando ela para o pessoal entender aí, facilitar, ficar mais fácil. Lembrando que for uma válvula 6 vias, o funcionamento dela em si vai ser sempre o mesmo, vai ser muito parecido. Como eu falei, alguns modelos de veículos, ônibus, caminhão, pode ter mais saídas, pode ter uma função especial, pode ter um acionamento de algum sensor, pode ter, como eu falei, a saída especial, enfim, né? Mas o funcionamento em si, que é a parte de segurança, vai ser todos iguais, teoricamente pelo menos. Então só pode mudar alguma saída, algum acessório na lateral dela, mas o funcionamento vai ser parecido. Carregou o ar, gente. No caso dessa válvula aqui, as duas saídas de cima são duas saídas diretas. Então o ar vem, vamos imaginar que está em 0 bar, princípio de carregamento do ar. Quando você estiver em 0 bar, essa válvula faz uma proteção do circuito, que é o que? Na verdade ela é uma válvula de 4 circuitos protegidos, porém ela tem 6 saídas, né? O ar vem direto para essas duas mangueiras aqui, que daqui elas são direcionadas e vão lá para os tanques reservatórios de ar, né? Então nesse caso aqui usa dois, né? Um circuito para a dianteira e um circuito para a traseira, perdão. Então o que acontece? Tá carregando o ar. Vamos dizer que ele chegou até, cada veículo tem um valor específico, tá, gente? Nós vamos usar, por exemplo, 6 bar de exemplo. Até 6 bar, essa válvula vai somente alimentar essas duas mangueiras aqui de cima, tá? Por quê? Qual que é a função, digamos assim, que não pode falhar em hipótese alguma o sistema de ar do veículo? É o freio, né, gente? Então, essas duas de cima aqui, direto para tanque. O tanque, por sua vez, canaliza o ar direto, cada um deles, cada um, lá para a válvula pedal do freio, que vai ser o próximo assunto que a gente vai ver aí, um dos próximos talvez. Então, para alimentar pedal de freio, né? Então a primeira coisa, quando você carrega ar ou quando você perder ar, você sempre vai ter alimentação de ar no freio. Freio sempre primordial, questão, por isso que a gente chama de válvula de segurança. Então o veículo continua trabalhando, ultrapassou 6 bar de pressão. Vamos vir para o lado de cá para a gente ver ela de frente melhor aqui. Então a partir de 6 bar, parte de freio, eu estou garantido, já tenho frenagem. Então qual que é uma prioridade então que vem para mim, que eu tenho que mandar ar na sequência agora? Então dependendo da calibração que for feita, a forma da ligação aqui da válvula, por exemplo aqui
agora tenho 6 bar aqui, com até 6,5, 7 bar eu passo a alimentar, além das duas tanques de ar, que sempre vai ter passagem de ar livre. Vou ter agora, por exemplo, o circuito de freio de estacionamento. Então, aqui, esse aqui no caso, essa mangueira vai lá atrás alimentar a válvula relé, e aqui vai o sinal lá para o maneco. Então, liberei o sinal do maneco para lá em cima pilotar a relé depois abre, libera o estacionamento. Esse é o assunto do próximo vídeo, a gente vai ver aí ainda. Então vamos usar até 7 bar, por exemplo. Aí então o ar chegou a 7 bar, agora temos 8 bar no sistema. Então agora a válvula de segurança vai abrir outra saída. Digamos que aqui, esse aqui no caso é uma saída para embreagem. Então por ordem de prioridade, né? Freio de mão, agora para embreagem. Opa, tenho 8 bar, agora eu tenho embreagem funcionando, tenho freio de mão, tenho freio, tá tudo certo, tudo tranquilo, eu já posso movimentar o veículo. Agora aqui tenho 8 bar e meio, por ordem de prioridade, né? Então aqui eu tenho outra saída, por exemplo, posso ter uma saída de alimentação para a linha de porta, quando for ônibus, alimentação para a linha de banco de motorista. Aí eu subo mais um pouquinho conforme o montador da válvula configurar, digamos que com 9 bar. Aí daqui eu libero ar para, quando usar essa saída aqui, usar ar para suspensão, usar ar para rodoar. Então eu diria que acessórios, gente, acessórios sempre vem em última prioridade, né? Para você ter uma proteção no circuito. Então vai ser sempre nessas ligações aqui de baixo aqui. Não sei se deu para entender, galera. Então prioridade sempre vai ser o freio. Então aqui vai ser sempre ter alimentação plena de ar nos dois de cima aqui, que o tanque de ar vai ter o ar no reservatório para lá para alimentar o freio. Porém aqui também vai ter ar alimentando, que por ordem vai mandando cada saída para cada finalidade que ela for usada. E por que ela é uma válvula de segurança além desse fato? Porque digamos que aconteceu um problema lá, que você rompeu uma mangueira, por exemplo a mangueira de uma porta, ela quebrou a mangueira da porta. Então a válvula em si, ela separa essas saídas aqui. O ar que está se perdendo lá não vai afetar o funcionamento dessas que estão numa prioridade antes dessa saída aqui. Não sei se o pessoal está me entendendo. Então rodoar, por isso que esses acessórios, gente, essas coisas menos importantes, sempre deixa na ligação mais baixa aqui, para você ter um controle no teu veículo aí. Digamos que você furou a tubulação da embreagem, então mesmo assim você vai ter freio de estacionamento e o freio do veículo funcionando, aí por ordem de prioridade, né? Agora se você perder, digamos que você perca uma mangueira de freio aqui, desse lado de cá aconteceu um furo, um acidente, alguma coisa, por qualquer motivo tinha quebrado, tinha partido a mangueira e o ar está vazando aqui. Porém essa válvula tem outra função, que ela vai dividir o circuito e não afetar o circuito de cá. Ele vai manter uma diferença para você continuar tendo frenagem pelo menos num eixo do veículo. Então, gente, por isso que é uma válvula bastante complexa assim, bastante teórica para a gente passar tudo aí. Então ela faz bastante funções, várias saídas, cada uma se comporta de um jeito conforme você for calibrando elas. Tem nessa parte traseira que tem uns parafusinhos, você faz a regulagem. Beleza, rapaziada? Aí quando o sistema tiver 10 bar, deu a descarga de pressão aqui, atingiu, no caso esse veículo trabalha com 10 bar, tá, gente? Então nós temos 10 bar em todas essas mangueiras aqui, né? Porém a alimentação inicial, quando essa pressão for subindo, que tiver abaixo de cada valor que é alimentada na sequência para cada finalidade aqui, ela vai sendo distribuída conforme a prioridade aqui, né? Como a gente falou, né? Inclusive esse veículo aqui usa rodoar, porém não está sendo ligado aqui, né? Provavelmente o instalador usou a mangueira, pegou uma outra mangueira qualquer lá que ele achou lá e fez um Tzinho lá, fez um servicinho bem sem vergonha, digamos assim, né? E aí quando a saída não é utilizada, no caso como aqui, a gente utiliza esse tampão aqui para vedar ela, né? E não sei se o pessoal está reparando aí que tem no padrão da Mercedes, tem essas argolinhas aqui, esses detalhezinhos aqui com cores diferentes. Para que isso? Para você se localizar quando o original tem isso aqui, você vai ter essa ligação aqui em vermelho, em vermelho, em vermelho, em vermelho. Você vai ver para onde que está indo, para você ficar uma ligação mais fácil. Por exemplo, aqui está uma argolinha amarela. Vamos ver onde é que ela vai?
No caso desse cara aqui, tá aqui ó, nossa ligação do servo de embreagem. Agora aqui tô numa vermelhinha, tô na válvula relé do freio de estacionamento, tá aqui ó, na saída vermelha, ó. Então é um guia para mais para você padronizar o sistema e saber a localização de cada uma, para onde que vai, mais para te ajudar a localizar cada uma aí para quem tiver alguma dificuldade, beleza, gente? Detalhe que eu deixei passar, tá, gente, que eu comentei, se caso você tiver uma quebra de mangueira da linha principal aqui em cima que alimenta o tanque de ar, quando a pressão cair demais, tem o fato que vai entrar o freio de emergência do estacionamento lá, vai travar o veículo, né? Porém, mesmo que isso aconteça, essas saídas aqui, elas são separadas por alguns instantes só. Essa válvula tem uma função de segurança nessa parte principal aqui. Porém, para se uma estourar, de imediatamente você não perder todo o sistema de freio, o ar não voltar por aqui e escapar pelo outro lado, em muito pouco tempo, antes do motorista ter um tempo de ação qualquer aí para fazer uma freada, alguma coisa, parar o veículo no local seguro. Eu diria que ela dura um pequeno tempo aí para o cara tomar uma ação aí, conseguir evitar uma emergência no caso. Então, gente, aqui está o kit de reparo da nossa 6 vias, né? Essa aqui é uma Knorr. Então, isso aqui é todas as vedações, O-rings, borrachas e peças que são trocadas quando é feito troca de reparo simples, né? Reparo de peças não metálicas. E aqui está a nossa válvula desmontada, né? Então aqui foi tirado apenas a primeira parte de cima, que é o corpo dela fixado por esses parafusos aqui, né? Então você remove ela aqui. Aqui a gente vai encontrar essas molas aqui. Então cada molinha dessa aqui é pressionada por uma unidade de parafuso desse aqui, que tem regulagem, tá? Então a regulagem desse parafuso aqui que pressiona o momento que abre a passagem do ar no momento certo, modulando a pressão de cada saída que a gente viu ali no vídeo, né? Vamos tirar aqui pra gente ver. Aqui, como se fosse um segundo estágio, ela tem ainda essa mola grande aqui, que é a primeira abertura de passagem para sair para as saídas que são controladas por ela, né? Que não tem passagem livre, no caso que não são usadas pela linha do tanque de ar, linha do freio. Aqui tem esse corpo central, só pra gente visualizar como é que é, né? Então olha só. E então quando o ar entra, aqui vem a saída da secadora, né? O ar sai da válvula secadora com a pressão. A primeira passagem que ele faz é aqui nesse centro. Então ele sai por esse furo central, que por sua vez tá aqui, né? Então ele vindo aqui, encontra essa câmara aqui que vai nessa parte de distribuição aqui. Então aqui é passagem livre, né? Tranquilo, gente? Então essa aqui é passagem livre. Aí depois ele acaba vindo, deixa eu pegar lá de baixo aqui. Ele é direcionado através desses dutos aqui, né? Então só pra gente, para fins de visualização, né? E o ar fica na espera aí. Então tem essas borrachas aqui, né? Que fica cada uma daquelas molas pressionando em cima. São os anéisinhos, anéis de borracha, né? Pode acontecer de furar esses anéis aqui. Então a hora que o ar vence a pressão da mola, no caso ele vem por baixo ali, vocês estão conseguindo pegar meu dedo lá, ele invade essa câmarazinha aqui. Venceu a pressão da mola, ele passa por baixo da borracha, passa no centro aqui dessa peça e vai direcionada para cada furo aqui na parte contrária da peça aqui do outro lado dela lá, né? Então temos a regulagem aqui, né? Venceu a pressão do ar, venceu a pressão da mola, ela passa cada um por sua vez. Então essa aqui ela estava com um defeito trancando algumas saídas, né? Como vocês podem ver, acontece de criar borra, criar sujeira aqui dentro, contaminação com água, e com o passar do tempo acaba por algum motivo trancando alguma saída. Acontece de furar esse diafragmazinho aqui, aí a válvula fica toda louca, perde o sincronismo ali, se podemos chamar assim, né, de passagem de ar. Então tá aí nessas borrachinhas, são aquelas lá que a gente troca ali no reparinho. Então tudo pecinhas simples assim de entender, mas ela é uma válvula
bastante complexo em si o funcionamento dela. Então aqui agora a nossa válvula está desmontada por completo, né? Todas as peças desmembradas. Aqui as juntas de ligação entre os corpos, né? Válvula central. Aqui está os corpos de borracha da parte de distribuição do ar, né? Ali nosso reparo. Aqui na parte da saída, das saídas de ar, né? Corpo de plástico do centro. E aqui a parte da entrada de ar com os parafusos de regulagem do tempo de passagem de ar, né? E pressão. Então isso aqui agora, gente, o que a gente faz? Só montagem sequencial, né? Você só usa, não tem o que dá errado aqui, bem tranquilo. Cada componente tem seu lugar, né? Só faz uma montagem sequencial de volta, fecha a válvula e depois vai para a bancada para ser testada. Então, pessoal, só para conhecer, o pessoal ficar conhecendo como é que é a parte interna dela, os componentes aí e uma apresentação melhor aí do vídeo da nossa válvula 6 vias. Na sequência a gente vai ver, vou voltar lá para o carro, lá para o ônibus, para a gente ver o funcionamento dela, para ficar um negocinho mais completo aí, o pessoal puder entender melhor aí, para ajudar no entendimento, aliás, tranquilo. Voltando agora aqui para nossa válvula então, né? Só para alinhar mais uma coisa, como essas duas saídas aqui de cima são saídas comuns, passagem livre, direto para tanque, então o reservatório de ar, tanto a partir do tanque vai alimentar a válvula de freio, como o ar pode retornar para manter o funcionamento das demais aqui de baixo. Porém, essas saídas, as 4 de baixo são saídas protegidas, né? Tranquilo, gente, deu para entender? Vamos lá agora, uma parte mais chatinha aí, tentar falar para vocês aí sobre os defeitos dela. O que normalmente acontece aí? Bom, gente, na maioria das vezes, um defeito que ela pode apresentar, digamos assim, você tem um pedal de embreagem, começa a ficar, vamos citar o exemplo da embreagem, o pedal começa a ficar pesado. Então você sente que se você pisar na embreagem com o pé normal, ele desce e volta. Mas se você começar a pisar 2, 3, 4 vezes seguidas, só como um teste, você vai perceber que o pedal pode até encepar. Aí você espera uns 10, 15 segundinhos, vai lá, pisa na embreagem, o pedal volta de novo. Por que pode acontecer isso? Então, como a gente viu a válvula desmontada ali, pode acontecer dela começar a travar uma dessas saídas aqui e não alimentar de forma correta ou limitar a vazão de ar que tem para a saída da embreagem. Então, por isso que você dá um tempinho, o ar continua passando, mesmo que devagarinho, para manter, estabilizar a pressão. Então, quando você começa a pisar repentinamente e seguidas vezes, ele acaba não alimentando o suficiente essa saída de ar aqui. Então, isso é um defeito que ela acontece. Uma situação de quando está não dando alimentação suficiente. Mas existe outro porém, que se você deixasse a gravar, exemplo já aconteceu bastante que eu vi, a saída aqui do freio de estacionamento, por exemplo. Você vai lá, solta o maneco, não tem ação nenhuma, você vai querer sair com o caminhão, com o ônibus, ele não move, está travado. A gente conhece aí popular, o nome popular que a gente conhece aí. Ah, tá travado, não sai. Aí você vai lá, puxa o maneco, solta, você percebe que não tem descarga de ar nenhuma, mas o sistema está com 10 bar, já deu descarga aqui do sistema normal, porém, então, é esse tipo de defeito que mais comum dela acontecer. Então, o que você pode fazer nesse momento para te ajudar? Às vezes, você tendo uma ferramenta e um pouquinho de coragem, digamos assim, mas você pode vir aqui e começar a abrir um pouquinho essas saídas aqui. Mas, na grande maioria das vezes, eu não consegui fazer muito efeito, salvo algumas vezes que deu certo. Mas o que você pode fazer para ter mais garantia, que aquela peça que a gente viu aqui dentro, que tem aquela mola maior, é como se fosse, só uma forma de falar, tá, gente? É como se fosse um segundo estágio dessa válvula aqui. Então você pode vir na parte de cima aqui, com uma Allen 2,5 ou 3 mm, não sei, se eu não me engano o tamanho correto, e você tira a tinta aqui, que essa tinta nada mais é do que para travar esse parafuso no lugar aqui, para você permitir essa passagem antes, só para uma situação de você sair de um local aí, conseguir pelo menos continuar a tua viagem, ou se você tem uma pane na rua, alguma coisa desse tipo aí. Então, gente, também outra coisa, por que vem essa tinta aqui em cima? E eu comentei da coragem, né? Porque, gente, eu diria assim, se você não tiver problema, você nunca mexe nisso aqui, tá?
digamos assim, numa situação, uma infeliz situação de um acidente, alguma coisa, e um perito, alguma coisa, analisar isso aqui e ver que essa marcação de tinta aqui foi violada, o dono do caminhão ou quem fez por última vez aí o procedimento aí, ou fez alguma manutenção, pode ser indiciado criminalmente por isso aqui, tá, gente? Infelizmente, às vezes isso pode acontecer, tá? Então, por isso que eu diria, se for numa situação que você precisa sair do local para você ir embora, sair, continuar a tua viagem, para daí, no primeiro momento, você fazer a manutenção correta aí, pode fazer, tá? Eu já cansei de fazer isso. Então, outra coisa que pode acontecer, gente, é vazamento aqui nessa saída aqui, vazamento, ter perca de ar quando tá parado, né? Mas a perca de ar aqui, ou aqui em cima, atrás dessas tampas aqui, não tem nenhum perigo, diria, sobre condução, né? Então, é isso aí, galera. Parte de defeitinho assim também, então aqui saída de porta, né? No caso aqui quando é o ônibus, né? Às vezes você vai abrir a porta, abre uma, duas, três portas, ou enfim, quando for um urbano, né? Ou você abrir a porta seguida, você nota que a porta começa a abrir devagarinho, ou abre mais lerda, ou começa, se você fazer sequência, às vezes ela até para de funcionar. Então ele está te avisando que essa válvula aqui está começando a trancar, está começando a dar problema, está começando a ficar com as saídas obstruídas. Aí o único jeito é desmontando ela, trocando o reparo, ou pelo menos dar uma limpada e verificar como está a situação dela. Então basicamente os defeitos que ela mais acontece aí é isso aí, te deixar na mão aí por uma saída trancada. Então, dependendo da saída que ela trancar, você vai ter um defeito, pode ser uma embreagem, pode ser um rodoar que não alimenta, pode ser um banco do motorista que não sobe, pode ter uma suspensão caída que não levante, ou o carro começa a baixar conforme a suspensão vai trabalhando, vai consumindo ar e ele não vai se alimentar, uma trava de volante camuteável. Então, o defeito mais é nas saídas que são protegidas mesmo. Espero que tenha dado para o pessoal compreender aí, pelo menos entender. Lembrando que essa válvula aqui ela é a mais chata, assim, teoricamente, para você entender tudo que se passa nela. Por isso que talvez o vídeo ficou um pouco longo, e eu acredito que mesmo assim eu não tenha lembrado de tudo e passado tudo que se passa em volta dela. Mas eu acho que o básico aí para o pessoal conhecer, para quem está acompanhando aí, saber, entender alguma coisa, poder fazer alguma ação, alguma atitude numa situação de emergência, digamos aí, num socorro, alguma coisa num momento aí, ou pelo menos para quando acontece a situação de uma embreagem, um defeito assim, já saber mais ou menos uma direção e não ser ficado para trás aí, talvez numa oficina de má fé, alguma coisa nesse sentido aí. Beleza, então, gente, espero ter agregado alguma coisa para quem está acompanhando aí. Não deixe de dar nosso likezinho aqui. Tá chegando agora, gostou? O vídeo ficou um pouco longo, se inscreve no canal. A gente está fazendo o apanhado dessas válvulas aí. Na sequência a gente vai pegar, talvez eu acho que vou colocar a válvula de 4 circuitos, aquela da linha Volkswagen, que é a mais utilizada aí pela maioria das montadoras aí. Essa aqui, lembrando, é particular, eu pelo menos só tenho visto na linha Mercedes. Não sei se tem algum outro fabricante utilizando isso aqui, não sei se é patenteado, alguma coisa assim. Pelo menos, se caso alguém souber e quiser corrigir, deixa um comentário, fica à vontade. Beleza, rapaziada? Então vamos terminando. Um abraço a todo mundo aí, fiquem com Deus, até a próxima.